Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Sônia e eu estou aqui para trazer uma linda história para vocês. Todo mundo sabe que daqui uns dias nós vamos comemorar a nossa Páscoa, sim ou não, crianças? Quem gosta da Páscoa? Todos nós amamos a Páscoa, que é um dia que nós nos reunimos com a família. Existem doces para comer, existe um personagem na Páscoa. Quem será que é esse personagem? Será que é o coelhinho? Sim, mas o verdadeiro significado da Páscoa é muito importante para nós cristãos. E o verdadeiro significado da Páscoa está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, um dos primeiros livros da Bíblia. Primeiro tem o Gênesis, aí vem o livro de Êxodo. E nesse livro de Êxodo conta a história da verdadeira Páscoa. Vocês querem aprender? Eu vou contar para vocês. A verdadeira Páscoa começa lá num lugar onde o povo de Israel vivia. O nome desse lugar era Egito. E você vem perguntar assim, mas tia Sônia, lá no Egito era um lugar bom? Lá no Egito era legal viver lá no Egito? Lá no Egito não era um lugar bom para o povo de Deus. Lá no Egito, o povo de Deus, ele vivia escravizado. Ele estava escravizado há 400 anos. Imagine, crianças, eles escravizados há 400 anos. Mas tia, o que é ser escravo? Ser escravo é trabalhar sem receber salário, sem ter tempo para descansar, só ganhavam comida. E o povo de Israel lá no Egito começou a se multiplicar. E eles eram governados por um rei. E lá o rei era diferente. Esse rei era o Faraó. E esse faraó, nessa época, ele era um rei muito mau, era um rei tirano. E como o povo de Deus estava multiplicando demais, ele decidiu acabar com o povo de Israel. E ele avisou assim para as parteiras, ó, todo menino que nascer aqui, vocês têm que jogar lá no rio Nilo ou matar esse bebezinho. Imagina, crianças! Mas o povo já estava escravizado há muito tempo e o nosso Deus, ele amava aquele povo. E o nosso Deus, ele preparou alguém especial para vir libertar aquele povo, para ajudar aquele povo a sair daquele lugar. E esse alguém especial foi colocado num cestinho lá no rio Nilo. E esse bebezinho foi encontrado pela filha do faraó. E ele cresceu no palácio do rei como se fosse um dos príncipes do Egito, crianças. Mas esse bebê, quando estava lá no rio, tinha a princesa lá ouvindo o chorinho dele e já pensou assim, esse bebezinho está com fome. Mas a mamãe do bebê, antes de colocar ele lá no rio, ela deixou alguém vigiando o bebezinho. E era sua irmãzinha que se chamava Miriam. E ela falou assim para a princesa do Egito, olha, eu sei alguém que pode amamentar esse bebê, alguém que pode cuidar desse bebê para você. E Moisés foi o nome que a princesa do Egito colocou nesse bebê, porque das águas ela tinha tirado esse bebê. E esse bebê, ele foi criado pela sua mamãe, que se chamava Joquebede. Olha como Deus faz as coisas. Deus preparou um libertador, ele salvou esse libertador, ele cuidou desse libertador
desde o princípio que ele nasceu, ficou escondidinho lá na casa da mamãe dele por 3 meses, foi colocado no rio para a princesa encontrá-lo. A princesa encontrou e Deus nunca deixou de cuidar desse bebê, porque Deus tinha uma obra muito especial para cuidar dele, para ele realizar. E ele cresceu na terra do Egito, mas ele sabia tudo que ele era. Ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia que lá no Egito todos os egípcios adoravam deuses estranhos. E ele tinha muito amor pelo povo de Israel. Um dia, Moisés, ele viu o povo um egípcio machucando um hebreu, e ele foi lá e defendeu aquele hebreu. Ele acabou tirando a vida do egípcio, Moisés, e ele teve que fugir daquela terra. E ele foi para um lugar muito distante. O nome desse lugar era Midian, o nome desse lugar. E Moisés, ele já era adulto, e Moisés, ele cuidava das ovelhas do seu sogro, dos animais do seu sogro, que se chamava Jetro. E um dia, ele levou esses animais lá no monte chamado Monte Horebe, Monte Sinai, para ele levar lá, porque lá tinha pastos muito bons. E nesse monte, sabe o que aconteceu, crianças, nesse monte? Ele viu uma sarça queimando, cheio de fogo, e aquele fogo queimava, mas não consumia aquela árvore. E ele ficou impressionado com aquilo que ele estava vendo. A árvore pegava fogo, mas não se consumia. E ele ficou admirado, olhando, e de repente ele ouviu uma voz dizendo assim: Moisés, vai lá libertar o meu povo, Moisés. Era Deus falando lá naquela sarça. Retira as sandálias dos seus pés, Moisés, porque esse lugar que tu pisas é santo, é um lugar santo, Moisés. E Moisés, ele falou assim para Deus, assim: mas Senhor, eu sou tão pequenininho, eu não sei falar. Como que eu vou chegar lá no faraó e falar para o faraó libertar o seu povo, se eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz? Mas Deus falou assim, ó: vai, não temas, eu te ajudo, eu serei contigo em todos os momentos, Moisés. E Moisés perguntou assim para Deus: mas quem eu falo que me enviou? Você diz assim para o povo. Deus falou: o eu sou me enviou até vocês. O eu sou me enviou a vós. Porque o nosso Deus, ele é. Quando nós precisamos de algo, Deus nos dá. Quando nós temos fome, ele é o pão. Quando nós temos sede, ele é a água. Quando nós sentimos frio, ele é o calor, ele é o vento, a brisa. Ele é tudo aquilo que precisamos. Por isso que ele disse para Moisés: eu sou, o eu sou me enviou até você. E Moisés foi lá conversar, lá no Egito. Moisés foi conversar com aquele rei tirano, que já tinha mudado o rei, era outro rei já, porque tinha passado muito tempo, mas era um faraó também. Foi lá conversar com o rei e falou assim: ó, liberta o meu povo. Mas o coração daquele rei estava endurecido. Estava um coração de pedra, e Deus falou assim: ah, eu vou ter que libertar o meu povo com mão forte. E Deus enviou lá para o Egito algumas pragas. Mas que pragas são essas, tia? A primeira praga, ai, 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 eles foram lá tomar uma água fresquinha. Quando eles foram ver, a água tinha se transformado em sangue. Ai, meu Deus! A água virou sangue. Essa foi a primeira praga.
Mas mesmo assim, o rei ainda estava com o coração endurecido. Não vou libertar esse povo. Esse povo tem que me servir, dizia Faraó. E Deus mandou a segunda praga. Que praga é essa, tia? Aquele lugar encheu de rãs. E era rãs para todos os lados, rãs aqui, rãs ali. E aquelas rãs começaram a morrer. Imagine o mau cheiro que estava lá na terra do Egito. Mas mesmo assim, o rei estava com o coração endurecido e não libertou o povo. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Ai, 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 ai. Era a rainha piolenta, eram as crianças piolentas. Todos eles desesperados e coçavam daqui, coçavam dali. Mas mesmo assim, o rei não libertou o povo. A quarta praga foi a praga das moscas. Eram moscas para todo lado. Imagine se tem um mosquitinho na nossa casa, a gente já fica... Ai, sai mosquito! Imagine milhares de mosquitos, de moscas invadindo a sua comida, invadindo o seu lugar, seu espaço. Não ia ser difícil? Ia ser difícil. A quinta praga, morreram todos os animais. Mas o povo de Deus, o povo de Israel estava protegido pelo Senhor. E a sexta praga era uma praga muito difícil. A sexta praga, todos os egípcios ficaram com feridas no corpo, aquelas feridas doíam, aquelas feridas coçavam. Foi muito difícil para os egípcios, mas mesmo assim, aquele faraó não amoleceu o coração. E a sétima praga? A sétima praga caiu pedras do céu, raios, trovões, granizos do céu. Mas mesmo assim, aquele rei não amoleceu o coração. Ele até pensava assim, agora eu vou libertar esse povo, mas chegava na hora certa, ele não amolecia o coração. O coração dele estava duro, não queria deixar o povo de Israel ir. E a oitava praga foram a praga dos gafanhotos. Já tinha bem pouca comida lá na terra do Egito e aqueles gafanhotos invadiram aquela terra e comeram todos os alimentos dos egípcios. Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. E a nona praga? A nona praga foi a praga da escuridão. Tudo ficou escuro, que diz que aquela escuridão dava para palpar de tão escura que era. Os egípcios ficaram na escuridão por 3 dias. Os hebreus não, eles tinham luz, mas os egípcios por 3 dias ficaram na escuridão. E mesmo assim, o coração de Faraó estava um coração de pedra. Mas Deus falou assim para Moisés: Moisés, agora vai vir a 10ª praga. E agora é que começa a aparecer a história da Páscoa, crianças. Porque nessa noite que veio a 10ª praga, que ia ser uma praga terrível para o povo do Egito, ia ser uma praga muito difícil, que eu tenho certeza que até mesmo os hebreus ficaram com muita pena dos egípcios, porque era uma praga muito difícil. Mas Deus deu algumas orientações para o povo de Israel. Eles teriam que pegar, crianças, um cordeiro limpinho. Cordeiro é o filhotinho da ovelha, igual nós somos cordeirinhos. Eles tinham que pegar um cordeiro,
sacrificar aquele cordeiro e passar aquele sangue nos umbrais da porta, porque toda casa que tivesse o sangue nos umbrais da porta seria protegido pelas mãos do Senhor. E tinha mais orientações que Deus dava para o povo de Israel, que nesse dia eles teriam que comer pães sem fermento, ervas amargas. E se a família deles fosse pequena, eles deveriam chamar alguém para saborear o cordeiro que tinha sido imolado em sacrifício, para não sobrar nada, porque eles teriam que sair dali depois dessa praga, eles teriam que sair muito rápido do Egito. E cada família fez tudo que o Senhor falou, seguiu as orientações, e naquela noite eles tiveram um belo jantar. Foi a comemoração da Páscoa do povo de Israel. E a partir daquele dia, crianças, que foi a saída do povo de Israel para a terra prometida, para um lugar que mana leite e mel, que o Senhor prometeu para o povo de Israel, que eles iam para um lugar tão especial, um lugar que mana leite e mel. Foi para esse lugar que eles foram. E a partir daquele dia, todos os anos, eles comemoravam a Páscoa, relembrando tudo aquilo que eles tinham vivido no Egito. E agora eu vou contar para vocês os símbolos da Páscoa. O pão sem fermento representa que você não pode pecar, que o fermento representa o pecado. As ervas amargas representa todo aquele amargo, aquela vida dura, difícil que eles passaram no Egito. E representa também a dor que o povo egípcio passou para poder libertar o povo de Israel. Porque naquela noite, a 10ª praga nos conta como foi difícil. Morreram todos os primogênitos dos egípcios, todos, inclusive o filho do faraó. Mas o povo que tinha o sangue nos umbrais da porta foi salvo por Deus. E por isso que eles comemoravam todos os anos a Páscoa. Até hoje lá em Israel é comemorado todos os anos a festa da Páscoa. Mas a nossa Páscoa também veio de uma forma muito especial, crianças. A nossa verdadeira Páscoa também veio aqui como um bebezinho. Igual Moisés veio como um bebezinho lá para libertar o povo de Israel. Aquele bebê foi protegido, estava no cestinho protegido pela sua mamãe, daí foi protegido pela filha de Faraó. A nossa Páscoa, que é Jesus, também veio como um bebezinho. E ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Que diz assim lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse bebezinho aqui, ele sofreu. Aqui ele foi humilhado, ele foi rejeitado pelos seus, mas ele não desistiu. E esse bebezinho, no dia que esse bebezinho foi cumprir a vontade do Pai, ele também participou de uma festa de Páscoa. E ele comeu pão, ele bebeu vinho com os discípulos. E ele ensinou lá para os discípulos: esse é o meu corpo, que é partido por vós, que é a nossa santa ceia. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Coma desse pão, beba desse cálice. Esse pão é o meu corpo que foi repartido por vós. E esse cálice é o meu sangue que foi derramado por vós. E ali, quando Jesus ia subindo lá no monte, ele também orou, porque ele também sentiu medo, ele sentiu aquela angústia. E ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade, que é soberana.
que é perfeita, que é agradável à vontade de Deus. E Jesus orou, chorou, não desistiu. Aqui Jesus carregou uma cruz tão pesada. Essa cruz pesada ele carregou por me amar, por te amar. E essa cruz deve ter sido a mais difícil, a mais pesada, porque dentro dela estava todos os meus pecados, todos os seus pecados. E ele não desistiu. E nessa cruz, Jesus morreu, entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue precioso para que hoje nós tivéssemos uma proteção, para que hoje nós estivéssemos cobertos e livres pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado por nós para que nós tivéssemos essa proteção, essa cobertura. E naquele dia que ele derramou seu sangue, ele veio para cumprir a profecia que diz lá em Isaías 53:5, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas não precisa ficar triste não, crianças, porque a nossa Páscoa, Jesus morreu, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas ele está no trono, porque ele vive, porque ele reina, ele é o nosso rei. E ele nos deixou uma promessa que um dia ele virá nos buscar. Ele vai vir te buscar, criança. E ele demonstrou assim todo o seu amor por nós, porque ele nos ama. Ele nos ama muito, Jesus nos ama muito, que ele chegou a se entregar por nós. Qual homem que se entregaria por nós? Ninguém, somente Jesus, com seu imenso, com seu puro e sublime amor. Somente ele. E agora você aprendeu que a nossa verdadeira Páscoa é Jesus, porque ele veio aqui como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, mas que no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus vive e ele vai vir nos buscar para morar juntamente com ele. Eu espero esse dia. O dia que eu vou ver o meu Jesus e está pertinho, crianças. Nós veremos ele do jeitinho que ele é. Está muito perto. Então agora você aprendeu que a verdadeira Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa. Deus abençoe.